Sejam bem-vindos a mais um Papo de Geek. Galera, a internet veio abaixo nesses últimos dias a confirmação de que Conan estará de volta, Conan o Bárbaro. E empunhando a espada, não justiceira, Arnoldão aos 78 anos. Rapaz, eu nunca ia imaginar que essa notícia poderia ser verdade. Vamos falar aqui tudo sobre nova produção de Arnoldão, chamada Rei Conan, a King Conan, agora aqui no Papo de Geek. Produção, rapaz, que notícia! Roda a vinheta e vamos com tudo. E estamos aqui de volta para falar dessa notícia bombástica, né? Como eu falei na abertura, Arnold Schwarzenegger estará de volta em Conan, Rei Conan. Cara, aos 78 anos, ele estará de volta num personagem que o catapultou para o sucesso. Mas antes disso, antes de a gente entrar a fundo na história, entender a mitologia, entender como é que isso tudo começou, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo para quem vocês quiserem, ativa o sininho que é importante. E mais uma coisa, se vocês são fãs de Conan, que acho que todo mundo aqui curte HQs, pop, bonequinhos, tem uma lojinha aqui, vários produtos relacionados ao Conan. Dá uma olhadinha, se achar que vale a pena, dá uma moral, beleza? E vamos para o vídeo que hoje tá insano! Bom, vamos lá, eu acho que antes da gente entrar a fundo nessa história, vamos fazer um contexto, né, de onde começou a mitologia. Tá, ela começa em 32, uma revista de contos baratos chamado Weird Tales, liderados por Robert E. Howard. Ele era um escritor americano do Texas, meio introspectivo, obcecado por história, mitologia. Em 32, ele começou a publicar histórias sobre um guerreiro chamado Conan, o Cimério. Um bárbaro do norte que ia crescendo pelo mundo, passando de ladrão a mercenário, de pirata general, até se tornar o rei mais poderoso da sua era. A premissa é genial na simplicidade, né? Conan começa do zero e vai escalando o mundo inteiro na força do punho, na esperteza e da teimosia também, né? Um dos maiores arcos de ascensão da ficção, da aventura americana, Howard escreveu 21 contos e um romance sobre o personagem que morreu em 36, com apenas 30 anos de idade, sem saber que Conan duraria décadas. O personagem ficou adormecido até os anos 70, quando a Marvel Comics pegou a licença e começou a publicar os quadrinhos, e junto com os quadrinhos vieram as pinturas de Frank Frazetta, um ilustrador que criou a imagem, o visual definitivo de Conan, o Bárbaro. De tanga, espada erguida, músculo à mostra, olhar de quem já matou muita gente. E tem um detalhe, inspiração clássica de uma banda que eu sou muito fã. Vocês sabem qual é? Vou dar uma dica. Ou melhor, Other Bands Play, Manowar Kills. Bom, depois desse momento heavy metal, Frazetta ele definiu toda a estética da fantasia heróica nas décadas seguintes, né? E foi essa estética que chegou em Hollywood. Eis que em 82 chega aos cinemas Conan o Bárbaro, e a história de bastidores é quase tão épica quanto o próprio filme, né? Tudo começa quando um produtor chamado Edward Summer ele foi assistir um documentário de fisiculturismo chamado Pumping Iron, em 76. Ele viu um austríaco de 29 anos que mal falava inglês, mas tinha uma presença física absurda, e pensou, tá aí, achei o Conan. Era o austríaco Arnold Schwarzenegger, 7 vezes campeão do Mr. Olympia, mas ainda sem carreira nenhuma praticamente no cinema, né? O projeto ficou travado por anos, sem dinheiro, até que o produtor Dino De Laurentiis entrou e bancou tudo. A direção foi para o John Milius. O cara escreveu o roteiro original de Apocalipse Now, só isso. E o roteiro foi coescrito por Oliver Stone, uma dupla de peso absurdo atrás das câmeras. E aí vem as curiosidades de bastidores que eu adoro contar. A Mattel estava planejando fabricar brinquedos do Conan para lançar junto com o filme. Aí eles assistiram, né, o corte final, com toda a violência, o apelo sexual, e desistiram na hora. Mas a história não para por aí não. A Mattel criou um personagem próprio, um pouco mais comportado, para fazer os brinquedos. Mesmo assim, esse personagem chamava-se pelos poderes de Grayskull, He-Man.
He-Man nasceu porque o Conan era violento demais pra virar um boneco infantil. Olha que loucura! E o engraçado é que nos bastidores da filmagem, o diretor, né, o Milius, ele não poupou o Arnold, né? Nas memórias que o Arnoldão publicou em 23, ele revelou que aprendeu a montar cavalo, andar de camelo, subir em penhasco, cair de uma altura, de várias alturas, né? Rastejar entre pedras, tomada após tomada, até os antebraços sangrarem. E olha só, numa das primeiras filmagens ele rasgou as costas num ferimento que precisou de 40 pontos. Porra, é o Arnoldão. E tem mais história. O Arnoldão, ele mordeu um abutre morto de verdade numa cena do filme. Vocês sabem qual é a cena, né? Depois de cada tomada ele tinha que lavar a boca com álcool. Olha que loucura. A gente sabe exatamente que cena é essa. Outro ponto importantíssimo de se tocar é a trilha sonora do filme, aquela coisa epopeia, né? Epopeica, né? Aquela ópera maravilhosa composta por Basil Paledouris, que foi amigo de faculdade do Milius. E até hoje, né? Ela é lembrada pelos corais, as trompas francesas, tímpanos, cordas, uma coisa absurdamente poderosa e que quase não existiu, cara. O produtor do filme, ele cria uma trilha pop no estilo Flash Gordon. O diretor, ele brigou e ganhou, né? E a trilha é aquela. E o filme que a gente sabe muito bem. O filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares na época e lançou o Arnoldão ao estrelato mundial. E no mesmo ano chegou o Exterminador do Futuro, Terminator 1. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de Arnoldão. Bom, e é óbvio que com esse sucesso, uma continuação já era esperada, né? E eis que em 84 surgiu Conan o Destruidor. Mais comercial, mais polido, menos sombrio, com a Grace Jones no elenco, quem não lembra, né? Menos marcante que o primeiro, mas eu gosto ainda. Mas, assim, mesmo assim faz parte da lenda, né? E aí vieram Terminator 2, Predador, Comando pra Matar. E o Conan ficou esperando uma terceira parte que nunca chegou. Eu sempre esperei isso. Nos anos 90, circulavam rumores de um terceiro filme chamado King Conan Crown of Iron, que nunca saiu. Em 2010, a Universal tentou desenvolver um projeto chamado The Legend of Conan, com o Chris Morgan, roteirista de Velozes e Furiosos, que também ficou a ver navios, ficou anos em desenvolvimento, mas também, obviamente, nunca saiu. Já em 2011, veio um reboot devastadoramente ruim, com Jason Momoa, sem conexão com os filmes do Arnold, fracasso de bilheteria, horroroso, né? E Conan do Arnoldão continuava sem uma sequência. Bom, antes de entrar no filme, deixa eu te contar a história que ele vai adaptar, porque ela é fascinante. A Marvel publicou uma série chamada King Conan ao longo dos anos 80, e a Dark Horse Comics, ela depois adaptou os textos originais do Howard, né? O material mais importante é um romance chamado A Hora do Dragão. É o único romance completo que o Howard escreveu sobre o Conan, né? E é considerado por muitos a obra-prima do autor. E olha como é que é legal, né? A história mostra Conan já no trono de Aquilônia, o reino mais poderoso da Era Ibória. Ele tá no poder, tá no auge do poder, quando é traído, derrubado por feiticeiros e conspiradores, né? E precisa se reerguer do zero para retomar tudo que construiu. Tem também um outro conto chamado The Scarlet Citadel, onde Conan ele é capturado em batalha e precisa escapar de uma fortaleza repleta de criaturas monstruosas, enquanto seu reino desmorona sem ele. E aí, eu te pergunto, o que essas histórias têm em comum, né? Um Conan que já chegou no topo, que já venceu tudo e que agora precisa provar que ainda é quem foi. Mas não com a força bruta da juventude, né? Mas com a sabedoria e a teimosia, obviamente, da idade. É literalmente a narrativa perfeita para um Arnoldão de 78 anos. Vamos voltar agora para algumas semaninhas atrás, março de 26, Arnoldão está no Arnold Sports Festival em Columbus, Ohio, um evento gigantesco de esporte, fitness, que ele mesmo, né, organiza, patrocina, enfim, todo ano. Ele está no palco conversando com a plateia e solta a bomba. King Conan é uma ótima história onde Conan passou 40 anos como rei e agora é forçado a sair do reino. Vai ter conflito, violência, magia, criaturas. De alguma forma, ele volta. E completou. Eles não vão escrever como se eu tivesse 40 anos. Vai ser adequado para a minha idade. Mas eu ainda vou entrar lá e chutar
algumas bundas. Só que vai ser diferente. O diretor contratado para escrever e dirigir é nada mais nada menos que Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie, confirmado pelo Hollywood Reporter, Deadline e Variety. O projeto está sendo desenvolvido pela 20th Century Fox, que pertence à Disney. E mais, as bombas não param por aí. Arnoldão anunciou naquele palco também que Dan Trachtenberg, diretor de Prey, Predador, Badlands, quer Arnoldão no próximo filme do Predador. Que a Fox chegou com o roteiro de Comando para Matar 2. Bom, isso passou de evento fitness para Comic Con do Arnoldão. Então uma pergunta interessantíssima que eu quero fazer com vocês, né? Por que o nome do Christopher McQuarrie, ele é tão importante e muda completamente a percepção desse projeto? Por que merece o nosso respeito e a nossa atenção? Vamos lá, tentar desenvolver aqui. Porque McQuarrie não é só um diretor competente de ação. Óbvio que não. O cara pegou o Tom Cruise, já cinquentão, e transformou o Ethan Hunt numa lenda maior do que ele era nos anos 90. Ele entende como construir um personagem, carrega o peso do tempo, que tem cicatrizes, né, do tempo e que pode ser derrubado e que mesmo assim ainda se levanta. Em efeito Fallout, considerado por muitos o melhor filme de ação da última década, né, McQuarrie ele filmou Cruise correndo com um tornozelo quebrado de verdade. A câmera específica captou cada momento de dor do Tom Cruise e é isso que torna o filme muito emocionante. Não só as explosões, né? Era a sensação de que aquele homem podia perder, né? E isso é exatamente o que King Conan precisa. Não é um Conan invencível, né? É um Conan que você acredita que pode ser derrubado e que mesmo assim vai se levantar. E tem um precedente, né? O Top Gun Maverick, que McQuarrie mostrou que é possível trazer um herói de décadas atrás de volta ao cinema de um jeito muito, mas muito emocionante. Trazer uma nova geração de fãs sem trair os originais, né? O Top Gun Maverick, ele é praticamente um manual de como trazer uma sequência com muita dignidade. E agora ele vai tentar a mesma coisa com Conan. McQuarrie também é roteirista vencedor do Oscar por Os Suspeitos em 96. O cara sabe construir história. Não é só filme de ação. Isso a gente tem que concordar. Bom, vamos lá. Mas deixa eu fechar esse vídeo falando sobre algo que vai além do filme em si, né? Que eu acho importante. Tem algo muito poderoso num homem de 78 anos que decide empunhar a espada novamente, né? Cujo personagem dentro da ficção também envelheceu, também ficou acomodado, também foi derrubado do poder. A história real e a fictícia, vocês reparam que elas se encontram num lugar muito honesto, né? O Arnoldão não tá fingindo que tem 40 anos. Conan não vai fingir que tem 40 anos. E isso é raro em Hollywood. É onde todo mundo tenta parecer mais jovem, mais digital, mais novo. O projeto ainda está em desenvolvimento, não tem data das filmagens começarem. Tá confirmado, mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas tá acontecendo, cara. Eu acho que com o diretor certo, com a história certa e com o cara certo, né? Não é nostalgia, é uma história que ainda não foi contada. Mas me diga vocês agora, estão empolgados com King Conan, com a volta de Arnoldão? Curtiram os filmes de 82, 84? Se não, cara, vejam. É cultura pop na essência. É Arnoldão no início de carreira transformando um personagem icônico. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para quem vocês quiserem. Cara, tem a nossa lojinha especial do Conan. Se vocês curtirem materiais sobre o Conan, tá aqui embaixo, dá essa moral. Então é isso. Obrigado pelo vídeo, foi maravilhoso falar de Conan. Me emocionei bastante, espero que seja um filmaço. Tem tudo para ser. Estamos aqui no Papo de Geek na expectativa. Vamos descobrir tudo sobre King Conan assim que saírem trailer, entrevistas a mais. E é isso aí. King Conan na essência. Então é isso, um grande abraço a todos, obrigado pelo vídeo, valeu e fui.